E antes mesmo de entendermos se a Taesa está cara, se está barata, se tem dividendos ou não, a gente tem que pensar no setor. Quando a gente investe numa empresa como a Taesa, estamos investindo num setor que tem uma regulação estável. No momento que ela passou por dificuldade, esse setor aqui, principalmente ali as empresas de contratos mais antigos, como a Eletrobras, Transmissão Paulista e tudo mais, elas passaram por esse período posteriormente com grandes recuperações. Isso se traduziu também em altas nas ações. Então, assim, foi um raro momento de intervenção, de conversas, de bagunça acontecendo no setor, e elas conseguiram passar por isso com muita tranquilidade. É um setor extremamente estável. As receitas são previsíveis, é 30 anos aqui de receitas reajustadas pela inflação e não tem conversa de fator X, como acontece na distribuição de energia e também ali no saneamento, que aí pode causar alguns ruídos. Aqui é inflação, é reajustada e ponto final, é previsível demais. Não tem problema de volume. Então, se o Brasil vai mal por um período e reduziu ali o uso de energia, alguma coisa do tipo, não importa para ela. A energia caiu, os preços estão na mínima, não importa. Sem risco de volume, sem risco de preço. Está, depois de que você ganhou o leilão, está 30 anos aí garantido suas receitas. Baixíssimo risco de crédito, praticamente não tem, e baixíssimo também risco ambiental. O que acontece é que na hora da instalação, ali que está construindo as linhas, pode ter algum problema ambiental, mas isso aqui geralmente acaba se traduzindo em extensão da concessão. A Alupar acabou sofrendo em alguns momentos com isso, e foi só estender ali o prazo da concessão. Atrapalha um pouco, obviamente, mas é bem raro também e não é um grande dor de cabeça para esse setor. E temos um CAPEX grande, muitos investimentos ainda para ser feito nos próximos anos, que garante que essas empresas ainda podem continuar a crescer aí. E lembrando que depois ainda de ganhar as linhas, ainda tem mais 30 anos ali para aproveitar as receitas. Então ainda temos um período longo aqui de caminho com as empresas de transmissão. E falando um pouco mais da Taesa agora, ela está mais focada nessa RAP de nível 2 e recentemente na categoria nível 3 também. A nível 2 ela prevaleceu ali de 99 a 2006 e essas linhas de concessão elas são atualizadas pelo IGPM e representam hoje no momento 64% das receitas da Taesa. Mas considerando as linhas que estão em construção, vai reduzir um pouco aqui a exposição ao IGPM, né? Sem contar as novas linhas que ela vai ganhar ali, vai cada vez reduzindo mais. Outro ponto é que a empresa, durante esse período aqui que ela foi ganhando essas linhas IGPM, ela passou no 16º por redução pela metade da sua receita. E você viu que a Taesa sobreviveu a esse período. Então, no 16º ano, caiu pela metade a sua receita, ela era muito mais exposta a essas RAPs aqui, e mesmo assim ela sobreviveu. Então, quando chegar no 30º ano, em algumas dessas linhas, talvez ela não consiga renovar, vai perder realmente, não vai conseguir ganhar no leilão e tudo mais, ela vai perder a outra metade, né? Então, nós estamos falando de metade das receitas aqui dessas RAPs e GPM. Nas categorias aqui nível 3, são as que são reajustadas pelo IPCA e são essas linhas que ela vem ganhando mais recentemente, de 2006 em diante. Como ela vem crescendo aqui, ó, já chega a 36% do operacional que está rodando hoje, e com o que está em construção já chegaria a 41%, né? Bom, se hoje nós estamos falando de uma empresa que está 64% no IGPM e 36% em IPCA, vamos entender então a dinâmica também do IGPM e IPCA. A dinâmica recente foi bem ruim para o IGPM, né? Já que ela vinha surfando uma onda de altas infinitas, depois ela sofreu períodos negativos, inclusive. Olha só, no último período ali, junho de 2023, estava negativo em 6,86, o que faz sim as receitas da empresa serem reajustadas negativamente. É algo extremamente raro, só aconteceu isso por conta da pandemia, que teve uma disparada no IGPM e depois ele foi ali ficando até negativo, né? Então, isso aqui, obviamente, traz um prejuízo para a empresa, prejuízo não diria, né? Traz uma dificuldade para a empresa grande, porque primeiro dispara demais da conta, o que é bom para a empresa, as ações acabam subindo muito, e quando tem esse reajuste negativo, o mercado acaba batendo demais. Só que agora nós estamos num período de foi reduzindo essa negatividade, já estamos aqui, ó, num período agora positivo, está começando a se estabilizar, inclusive foi alto aqui o GPM de junho e de maio, né? A tendência é que fim dessa história de GPM negativo, tá? Eu não posso cravar isso, mas na minha percepção, acabou o GPM anualizado negativo. A gente pode ver um mês ou outro negativo, mas no anualizado vai ser bem difícil. Ele deve caminhar mais ou menos próximo do IPCA aí, né? Vamos continuar acompanhando, mas na minha visão não tem essa dinâmica. Mas ainda assim,
A gente vê um IGPM mais atrás, 2,45 nos últimos 12 meses contra um IPCA no momento em 4,06. Então a empresa ela vai ter reajuste na maioria no IGPM, mas também tem o IPCA aqui, né? Então esse foi o primeiro dor de cabeça que causou aqui quedas nas ações em alguns momentos, que na minha visão acaba sendo uma oportunidade, porque quem é que vai imaginar que o IGPA vai ficar negativo para sempre? Não existe, é impossível, ainda mais no Brasil, que é um país inflacionário, e outro ponto que não existe como o IPCA ficar subindo e o IGPM caindo, não tem nexo, né? Ao longo dos vários anos a empresa conseguiu crescer bastante aqui a sua RAP total, né, a sua receita total, ganhando vários projetos. Isso fez com que ela atingisse um tamanho bastante bacana, que ela consegue então participar dos leilões de transmissão de forma muito competitiva, já que ela consegue mais sinergias diante das proximidades das linhas, né? Então isso aqui é uma vantagem competitiva contra aquelas francos atiradores lá que aparecem no leilão de transmissão. Quem acompanha sabe muito bem as empresinhas que aparecem lá, né? Isso é uma vantagem, né? E temos aqui os dividendos. Olha quanto de dividendo que essa empresa pagou ao longo dos vários anos. Dividendos fortíssimos, com o crescimento aqui das receitas, fazendo com que mesmo quando a ação tivesse uma alta, ainda assim conseguisse pagar bons dividendos, né? Porque os resultados foram crescendo também. A gente vê que os valores nominais dos dividendos foram crescendo muito. E aí a gente tem o EBITDA que proporcionou também esse crescimento de dividendos, chegando aqui a 2,8, saindo de 1,6 em 2014, com uma margem EBITDA sempre muito forte. Receita também foi crescendo com os projetos, né? Só que dividendo alto, com crescimento, acaba levando à questão de uma dívida maior. Então essa dívida aqui nesse momento está em 3,8. Então lembra-se que em 2030 ali nós vamos ter muita perda, vamos começar a ter perdas aqui de concessões que atingem o 30º ano. Então a empresa, levando em consideração que ela precisa continuar a ganhar leilão de transmissão, que ela está com projetos, mas ela precisa de mais projetos, né? Precisa vencer mais projetos, está com uma dívida que chegou a um valor um pouco apertado, ela precisa então mudar a regulamentação dos dividendos. Ela muda essa regulamentação para deixar inclusive mais transparente o quanto de dividendos ela vai estar pagando aqui para os seus acionistas. Vai diminuir um pouco o dividendo, mas ainda assim vai continuar pagando bons dividendos, né? E aí, em termos de novos projetos, a Taesa tem 4 projetos bacanas aqui para entregar. A gente vê que pelo prazo anel seria de 2027, 2028, mas ela deve antecipar esses projetos, principalmente aqui o Saíra, né, que ela deve antecipar legal. Eu acredito que muito provavelmente ela vai entregar em 2026 em diante, mas existe a possibilidade de ela conseguir entregar ali também em 2025, né? Mas assim, a gente vai entender que pelo menos 2024 até metade de 2025 não deve ter grandes entregas de novos projetos, o que não deve ter mais um motivo aqui para as ações começarem a subir. Vamos dar uma resumida no que nós temos até agora? Então olha só, IGPM a empresa já sofreu, daqui para frente na minha visão o IGPM deve ficar mais ou menos próximo do IPCA. Dividendos, a empresa mudou ali a regulamentação, que eu acho extremamente positivo, mas o mercado pode vir a bater um pouco ali por conta dessa mudança, que pode causar dividendos um pouco menores, porém mais previsíveis, mas a gente sabe como o mercado é, né? Então ela já deu uma sofridinha por conta disso, a gente vai ver se vai sofrer mais ou não, né? Novas entradas de projetos, eu pus aqui 2026 em diante, eu acredito, mas pode ser entregue um pouco antes, de repente, né? Até um pouco depois, mas eu acredito que pus aqui 2026 em diante, né? E quedas de RAP, de receita, de 2030 em diante, quando começa a perder aqui algumas concessões que vão ser compensadas com essas novas entradas que ela vai entregando aí, e também com os novos leilões que ela vai estar ganhando, que daqui a pouco deveremos ter algumas novidades. Afinal, não foi à toa que ela mudou ali a regulamentação dos dividendos, né? Então, olha só, de 2026 em diante, nós já teremos aqui, ó, 428 milhões de receita a mais, que significa 11,7% de crescimento de receita. É bastante coisa, tá? Então ela trouxe um crescimento aqui nos últimos anos e vai continuar a trazer mais nesse curto prazo, e para preencher a lacuna ali de 2028 em diante, ali até antes de 2030, se possível, né? Ela vai tentar ganhar novos leilões de transmissão para compensar aquelas perdas das receitas. E aí por isso que a gente volta na questão da mudança também da regra do dividendo, para trazer clareza e também para dar uma flexibilidade ali para a empresa poder continuar investindo.
E a gente entra num ponto que é muito bacana da Taesa, que é a eficiência tributária, né? O setor costuma ter essa eficiência, é um setor bom para isso, as outras empresas também são bastante eficientes nisso, mas a Taesa, ela brilha aqui, viu? Então a gente vê as taxas efetivas são bem baixas, ela faz utilização de JCP, ela faz utilização de todos os créditos tributários que ela consegue, ela utiliza muito isso nas contas para ganhar um novo leilão. Então olha só, um grande exemplo são esses projetos aqui que ela faz, vamos supor que ela ganha uma linha X aqui, ela vai lá e cria uma empresa para lidar, para construir essa linha X, tem toda uma estruturinha dessa empresa, ela vai conseguir, fazendo essa empresa separada, de modo separado, extrair o máximo de eficiência tributária possível. Depois de instalado, já entregou o projeto, ou está em vias finais de entregar, ela vê que já não vê necessidade de manter essa empresa aberta, ela vai lá e faz a incorporação. E aí, com isso, ela faz o máximo de eficiência tributária possível para depois partir para eficiência de economia de custos, como por exemplo, né, você tem uma contabilidade especial para cá, tem toda uma questão de equipes, pessoas e tudo mais, você acaba economizando também, né? Então a gente vê até aqui a última vez que ela fez ano passado ali, ó, uma incorporação que teve um custo inicial de quase 1 milhão ali para fazer aquela incorporação e depois ela vai trazer mais benefício. Então ela primeiro aproveita o benefício tributário para depois fazer aí toda a incorporação e conseguir uma eficiência aqui de custos também. E falando um pouco dos resultados mais recentes da empresa, olha só o grande desafio que ela teve. IGPM caiu no último reajuste que aconteceu no meio do ano passado, caiu 4,5, enquanto o IPCA deu uma aumentada, mas não foi o suficiente, né? A gente vê aqui em termos de milhões de reais, acabou ficando no negativo, né? E ainda teve a última queda de 50% na RAP. Lembra que as linhas dela nível 2 no 16º ano cai pela metade? Então, olha só, essa aqui foi a última, não tem mais, agora o desafio dela é apenas no 30º ano ali, né? Que vai enfrentar a partir de 2030. Então, esse foi o desafio difícil dela, mas ela sempre foi entregando novos projetos. Inclusive, a gente vê no resultado mais recente da empresa, ela mesmo com toda essa dificuldade aqui do IGPM, ela conseguiu uma RAP aqui aumentada, porém ela teve aqui no último resultado não recorrentes, né, na parcela variável, que foi ali problema de falha de manutenção, corretivo e tudo mais, e tivemos também um não recorrente aqui que ela explica, no OPEX aqui também atrapalhando os resultados. Então, ela só teve um resultado ruim por conta desses não recorrentes, ainda teve o GPM atrapalhando e ainda assim ela caiu o resultado em apenas 7,1. O grande ponto é que ela não tem grandes entregas para fazer também em 2024, 2025, né? Nesse próximo, até o meio do ano que vem, que nós vamos ter o próximo ciclo, né? Do terceiro trimestre de 2024 até o segundo trimestre de 2025, nós temos um próximo ciclo, não tem grandes entregas também, mas também não tem nada assim para estar acontecendo de negativo que vai atrapalhar a empresa. Então a Taesa, depois de uma grande alta, ela vem sofrendo um pouco aqui, né, com uma volatilidade um pouco atípica até para a empresa. Ela chegou a cair por conta do IGPM em alguns momentos, aí teve a questão dos dividendos recentemente, teve a questão também da macroeconomia. Não vamos esquecer que ela com uma dívida alta, ela sofre aqui com a Selic alta, né? Tudo isso fez bastante ruídos, mas na minha visão ela já apanhou bastante por esses ruídos, não tem gatilhos também para altas no curto prazo e você tem que pensar em todo o longo prazo, tudo isso que nós falamos, como é bom, empresa de transmissão e tudo mais, né? Então quem sabe ela bate aqui aos 32,40, 32,30 seria excelente, né? Mas ela chegou a bater 32,20 recentemente, que é um ponto também que ela costuma resistir várias vezes aqui, como a gente pode ver no passado, e ameaça agora dar uma altinha, mas eu não vejo ela disparando, eu vejo ela caminhando por esses patamares de preços aqui, ó. R$ 2 para cima, R$ 2 para baixo, não deve ter grandes disparadas nem grandes quedas. Óbvio que isso falando em relação aos eventos que nós vimos ali da empresa, mas o mercado, ele que manda, de repente ele pode trazer sim uma volatilidade maior aí na Taesa. Dito isso, eu não vejo uma Taesa muito barata, porém eu vejo uma empresa extremamente segura para quem pensar no longuíssimo prazo. O que me impede de estar comprando a Taesa agora, por exemplo, é o fato de eu estar de olho na transição paulista, que ela pode ter uma volatilidade ali com a Eletrobras e tudo mais, e vai ser a minha prioridade. E também não esqueço da Alupar, que também é uma empresa bastante bacana.
Bem comum nós vemos aqui recomendação de venda das ações da Taesa. Por um bom tempo a Taesa bateu nessas recomendações com várias altas consecutivas, mas de um tempo para cá, depois de tanta alta, ela vem realmente numa volatilidade, até com um pouco de queda, mas a tendência é ainda um pouco de dificuldade, como nós vimos ali dos eventos que vão acontecer agora. Porém, se você pensa nela como uma ação para aposentadoria, uma ação para longuíssimo prazo, é uma empresa que deve performar bem, embora ela tenha ali aquela dificuldade um pouco maior em 2030 em diante. E se você ainda assim está preocupado com 2030 da Taesa, faz todo sentido você aprender a operar com opções, fazer aquelas proteções contra a queda. São vários tipos de proteção diferentes que a gente tem. Você aprendendo a operar essas opções, você vai ficar muito mais tranquilo. Você também pode fazer dividendos adicionais com a Taesa ao longo dessa trajetória toda. E você pode comprar meu curso de opções junto com o meu curso de investimento, onde você vai aprender a fazer valuation das empresas, vai entender detalhe por detalhe de análise fundamentalista, até mesmo fundos imobiliários e renda fixa eu falo no curso, e você pode levar os 2 cursos de uma só vez por o preço de R$ 875 apenas no mês de junho, depois ele vai aumentar novamente. Lembrando que isso aqui é um investimento que você leva para a vida inteira. Mas voltando aqui na Taesa, eu vi no AGF+, para a gente ver a agenda da Taesa, dia 27, hoje, ela paga aqui o JCP. Então, assim, eu não acho nada demais a pessoa, de repente, resolver reinvestir os dividendos recebidos pela Taesa. Embora ela não esteja muito barata, não tenha um gatilho de alta nesse curto prazo, nós vimos que no longo prazo é uma ótima empresa. E ela deve divulgar o próximo resultado dela ali em agosto, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like, um abraço e até o próximo, valeu!